Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre preenchedores. Todos os preenchedores, eles são seguros? O que podemos esperar dele? Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai abordar sobre ácido hialurônico e o preenchimento. Se eles são seguros, o que podemos esperar deles e se devemos temê-los. Como assim temer? Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like, e se você é novo ou nova no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Por que eu falei se todos os preenchedores são seguros? Pessoal, a gente deve sempre, quando procurar um profissional para fazer um procedimento, saber qual é o produto, o que eu devo esperar dele, porque os clientes, os pacientes, o que eles vão? Eu quero pôr uma boca, quero melhorar o queixo, quero trabalhar o bigode chinês, quero trabalhar a olheira, quero trabalhar maçã, quero trabalhar linha de mandíbula. Tudo bem. Isso é o desejo das pessoas melhorar o senso estético. Mas será que eu posso usar o preenchedor da maçã do rosto ou da mandíbula, que são preenchedores mais densos, mais reticulado? Reticulação é a forma que o ácido hialurônico está constituído, e isso vai fazer o poder de projeção, ou seja, de aumento de volume e a durabilidade. Então, se eu usar um preenchedor tipo de mandíbula, de maçã do rosto, no lábio, o que ele pode acontecer? Ele pode formar nódulos, algumas pessoas você vê umas bolas, porque ele usou um produto muito denso e ele não foi projetado para uma região de bastante mobilidade como os lábios. Existem sim produtos para os lábios de menor reticulação, ou seja, de menor tempo de duração e de projeção, e de tempos médios, de média reticulação e de alta reticulação. Então, isso varia, pessoal, de marca para marca, porque cada marca ela tem a sua característica de como ela foi desenvolvida na indústria. Por isso que eu falo que é importante, às vezes, você fez um preenchedor e depois de um tempo parece que começou a inchar o rosto, que é chamado de etípe, que é uma inflamação tardia, que isso pode acontecer, é raro, mas isso é possível acontecer com ácido hialurônico. E não precisa ter medo em relação a isso, porque é algo raro e às vezes você teve etípe com a marca A, porque a característica para ela produzir a reticulação, ela era propícia a aumentar o volume e também a risco de etípe. Existem outras marcas que elas trabalham muito em relação a isso, que elas têm livre de BDDE, que é o agente que pode gerar uma ação irritativa para a pele depois de um tempo. Mas o BDDE, pessoal, é uma substância que ajuda a aumentar a volumização. Mas sabendo disso, que o BDDE aumenta projeção e durabilidade, mas existem riscos, alguns laboratórios trouxeram outras maneiras de criar o que é chamado de cross-link para gerar essa volumização e durabilidade. Em média, um ácido hialurônico, qual é a durabilidade média? Isso vai variar de
qual ácido hialurônico. Existem dezenas de ácido hialurônico de mercado se a gente pensar de marcas e marcas. Porém, é meio que padronizado em todas as marcas produto de baixa reticulação, isso quer dizer, aqueles produtos para linhas finas, que algumas pessoas utilizam em códigos de barra, área dos olhos, linhas de testa, porque são produtos fininhos e ele tem baixo poder de projeção e a sua durabilidade também é menor, porque no nosso corpo, se ele não tiver o cross-link, ele não se mantém. Então é importante esse cross-link. Só que dependendo a dosagem disso, ele vai ter menor poder de projeção e menor poder de durabilidade. Um produto de baixa reticulação, como eu falei, para linhas finas, ele tem uma durabilidade média via laboratório de 3 meses a 6 meses. Pessoal, eu sempre falo, isso é uma média que o laboratório dá. Porém, existem pessoas que em 2 meses ela não tem mais o produto. Pode ser por uma característica que o corpo absorveu mais rápido, por falta de hidratação, a área está mais ressecada, por exemplo, a região peribucal é uma região com envelhecimento, com mais predisposição a ressecamento. Então, se você usa um produto que tem uma característica hidratante, ela está seca, esse preenchedor ele vai se tornar um efeito de hidratação, vai melhorar toda a qualidade da pele, porém ele vai ser dispersado em menor tempo, tendo que repetir a ação. Também pode acontecer que já houve casos em pacientes que duraram 1 ano e meio. Por quê? Mesmo que é um produto que o laboratório preconiza que ele dura até 6 meses, porque a região estava hidratada, com a elasticidade sadia, então o corpo não precisava pegar um pouco desse ácido hialurônico e melhorar o meio, porque o meio já estava saudável. Isso eu estou falando, não estou questionando a questão idade, e sim a questão do cuidado e também a tendência genética, pessoal, porque hábitos de vida, genética, faz diferença ao longo dos anos. O de média reticulação, geralmente a gente utiliza em região de maçã, bigode chinês, lábio, região que são mais comuns. Estes tipos de ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade média, segundo via laboratório, de 8 meses a 12 meses. Lembrando, se a pele, por exemplo, se eu colocar nos lábios, o lábio é uma região que a gente movimenta muito. Então, conforme eu faço essa mobilidade ao falar, ao comer, ao beijar, a fazer careta, mandar beijinho, isso vai fazendo ele se degradar. Então, se eu usei um ácido hialurônico que é para durar até 1 ano, às vezes no lábio ele não vai durar 1 ano. Às vezes ele vai durar uns 6 a 8 meses. Nossa, Munir, mas eu vou ter que fazer 2 vezes por ano? Às vezes no primeiro ano, sim. A partir do segundo, às vezes você faz anual, porque daí ele vai se mantendo. Quando ele está perdendo, você vai lá e reaplica. Diferente quando se utiliza na maçã do rosto, que ele dura mais ou menos de 1 ano a 2 anos, porque é uma área que a gente não movimenta tanto, então a perda já é menor. Por exemplo, o bigode chinês é uma área de bastante mobilidade, assim como o lábio, ele tem essa predisposição a ir embora um pouco mais rápido. Isso também tem a ver com a questão da arcada dentária. Tudo isso influencia quando a gente pensa numa ruga. A gente tem que pensar num todo e não só como, tem uma ruga, vou lá e preencho. Não, pessoal. A gente tem que pensar num todo para trazer resultados efetivos de uma maneira durável e, o mais importante, de uma maneira natural. Alguns profissionais optam de fazer procedimento e que fica visível que fez o lábio, ficou
com aquele lábio super marcado, projetado. Porém, eu sempre prezo a naturalidade. Eu sempre falo, vamos colocar uma seringa no lábio. E uma seringa no lábio, pessoal, ela não dá projeção não, tá? Se você tem medo de fazer preenchimento no lábio, pode parar de ter esse medo. Uma seringa, ela não projeta lábio. Ela vai hidratar, vai melhorar o desenho e vai repor o volume perdido. Porém, se você quer ter aumento dos seus lábios, eu te aviso, você tem que ter pelo menos 2 seringas a 2 seringas e meia. Agora a gente vai falar dos ácidos hialurônicos de alta reticulação, aqueles mais duros, que a gente coloca geralmente região de têmpora, região de mandíbula, de queixo, de nariz, que são regiões que eu preciso ter mais dureza e mais poder de projeção, e a durabilidade média do ácido hialurônico de alta reticulação é de 1 ano a 2 anos e meio. Lembrando que isso vai variar da região que foi feita. Porém, região de mandíbula, região temporal, são regiões que a gente não movimenta tanto. Então ele tem uma durabilidade mais alta. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, é importante vocês saber o ácido hialurônico que você está utilizando. E entender que o ácido hialurônico, ele tem a sua ação de quantidade dependente. Ou seja, se eu quero mais boca, eu tenho que colocar pelo menos 2 seringas e meia. Lembrando que a gente nunca coloca 2 seringas e meia de uma vez só. A gente vai colocar uma seringa hoje. Daqui a um mês coloca mais uma seringa. Daqui a um mês ou 3 meses coloca mais meia seringa. E essa outra meia seringa a gente coloca um pouquinho no bigode chinês e tá tudo certo. Aí você vai envelhecer bem e ter o lábio volumoso e nem por isso artificial. O lábio ele só vai ficar aquém, ou seja, meu lábio começou a ficar artificial. Se eu 2 seringas e meia, isso é uma média, pessoal. Tem pessoas que o lábio não comporta, é igual silicone na mama. Tem gente que comporta uma mama maior, outra não. Mas o que eu falo? Que o lábio, você aplicando 2 seringas e meia, às vezes você vai ter o lábio que você sempre sonhou. Um lábio bonito, volumoso, sem ficar artificial. Ele só vai começar a ficar artificial se você colocar 3 seringas e meia. Ou seja, 3 seringas já acho que já fica um pouco pesado. Mas eu sempre falo, o gosto é do paciente. Nós, como profissionais, damos o nosso parecer estético e opinião o que deve e o que não deve ser feito, mas a gente deve respeitar sempre o desejo dos nossos pacientes, porém sempre orientando o que acontece se colocar mais. E se não gostar, pode tirar, mas eu tenho muito isso em mim. Eu vou gastar dinheiro para pôr um produto, se não gostar eu vou gastar dinheiro para tirar. Não é preferível pôr? Se eu precisar, eu coloco um pouco mais. É a ideia que eu tenho, eu divido com os meus seguidores, eu divido com os meus pacientes, porque eu sempre falo, pessoal, o procedimento estético é para a gente ficar melhor e não para modificar para a gente ficar bem. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já fez algum tipo de ácido hialurônico, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui o seu comentário. Nos vemos na próxima semana, pessoal. Até mais!